Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje a gente vai resolver problemas cuja solução envolve a lei dos senos ou a lei dos cossenos, ou quem sabe as duas. Certo? Então, nos problemas que a gente vai abordar hoje, cabe a gente decidir qual melhor estratégia a gente vai tomar. Tá bom? Bom, então no nosso primeiro problema, nós temos o seguinte, a gente tem aqui um losango, onde a medida do lado do losango vale 4 e a medida de um de seus ângulos internos vale 30 graus. Então, nosso objetivo qual é? Qual é a medida da diagonal menor desse losango? Correto? Então, a gente quer saber a medida da menor diagonal. Então, sugiro que você pause o vídeo agora, resolva esse problema na sua casa e assim que você terminar, você volta para a gente ver a nossa solução. Bem, para a gente resolver esse problema, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Uma delas é a seguinte, uma delas é que a medida dos ângulos adjacentes, né, de um losango, né, os ângulos adjacentes de um losango, eles são suplementares. Então, se esse ângulo aqui vale 30, esse ângulo aqui, então, ele tem que medir quanto? 150. Correto? Bem, então, a menor diagonal, a diagonal menor, vai estar oposta a quem? Ao menor dos ângulos. Então, a menor diagonal que a gente quer é essa daqui, ó. Então, a gente quer a medida dessa diagonal aqui, x. Correto? Bom, nós sabemos que quando a gente traça uma diagonal, a diagonal de um losango, além de diagonal, ela é bissetriz, né? Então, ela divide esse ângulo ao meio. Logo, 150 dividido ao meio vai ficar quanto? 75 para cá, 75 para cá. Bom, se nós soubéssemos o seno de 75, a gente poderia resolver o problema através da lei dos senos, porém a gente não sabe. Então, como a gente não sabe, né, o seno de 75, a gente pode resolver esse problema utilizando o quê? A lei dos cossenos. Por quê? Porque o cosseno de 30 a gente conhece. Então, sendo assim, né, pela lei dos cossenos, temos que então, vamos lá. Então, o lado que está oposto ao ângulo de 30 é x. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 4 vezes o cosseno de 30. Correto? Sendo assim, isso aqui então vai ficar x ao quadrado igual a 16 mais 16 menos 2 vezes 16 vezes cosseno de 30, ele mede raiz de 3 sobre 2. Então, esse 2 simplifica com esse 2, logo nós ficamos com o quê? Nós ficamos então com x ao quadrado é igual a 16 mais 16, 32, menos 16 raiz de 3. Repare que a gente pode colocar o 16 em evidência. Colocando 16 em evidência, isso aqui vai ficar 16 vezes 2 menos a raiz de 3. Então, extraindo a raiz quadrada, nós temos então que a medida dessa diagonal vai ficar como? 4 vezes a raiz de 2 menos a raiz de 3 centímetros. Então, está aqui a medida da nossa diagonal. Então, dessa maneira, a gente matou o problema. Nesse nosso segundo problema, nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui um triângulo OPB, onde a medida do ângulo POB vale 30, certo? E nós temos aqui a serviana PA desse triângulo, onde essa serviana PA divide o nosso ângulo OPB em dois ângulos de 30 e 45 graus.
correto? Bom, nós sabemos que a medida de OP, né, vale 3 mais a raiz de 3 quilômetros, correto? Então, o nosso objetivo é achar AB, né, AB, em hectômetros, correto? Então, tente resolver esse problema em casa e assim que você conseguir, volte para ver a nossa solução. Bem, primeiro vamos observar algumas coisas, né? Bom, em primeiro lugar, se esse ângulo é 30 e esse ângulo é 30, a gente pode afirmar que o triângulo OAP, ele é isósceles. Ele é isósceles de base OP. Então, nós temos que a medida de OA é igual à medida de AP. Perfeito. Além disso, nós temos o quê? Nós temos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, ela sempre vale 180 graus. Então, 30 mais 30, 60. Para 180, falta quanto? Falta 120. Então, a medida desse ângulo aqui é 120 graus. Perfeito? Ora, se esse ângulo vale 120 graus, nós temos então o quê? Nós temos então que esse ângulo aqui, o ângulo PAB, ele vale 60. Por quê? Porque ele é o suplemento de 120 e além desse suplemento de 120, ele é o ângulo externo desse triângulo, que vale a soma dos outros dois não adjacentes. Correto? Bom, a gente quer saber o quê? A gente quer saber a medida de AB. Então, chama essa medida de AB de X. Tá legal? Bom, se a gente souber, né, essa medida, né, ou essa medida, dá para a gente resolver o problema. Correto? Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, a gente pode aplicar a lei dos senos aqui dentro desse triângulo. Concorda comigo? Então, ó, pela lei dos senos, temos que bom, AP está para o seno de 30. AP sobre o seno de 30 é igual a quem? É igual a OP sobre o seno de 120 graus. Correto? Bom, sendo que 120 graus, ele é o suplemento de 60. Logo, o seno de 120 ele é igual ao seno de 60. Então, esse seno de 120, ele é, na verdade, ele é igual ao seno de 60 graus. Então, vamos lá. Então, nós temos, então, que AP sobre meio, ele é igual a 3 mais a raiz de 3 sobre quem? A raiz de 3 sobre 2. Então, esse 2 simplifica com esse 2. Correto? Bom, sendo assim, nós temos que a medida de AP ficou 3 mais a raiz de 3 sobre a raiz de 3. Racionalizando, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, então, que a medida de AP é 3 raiz de 3 mais 3. Tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre 3 quilômetros. Então, achamos aí a medida de AP, que por sua vez é igual à medida de OA. Tá legal? Bom, o que ocorre? Ocorre que nós temos, aqui é 30, aqui vale quanto? 75, correto? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, 30 mais 75, né, vai dar quanto? Vai dar 105. Então, se dá 105, nós temos o quê? Nós temos, então, que esse ângulo aqui, vou marcar de outra cor, esse ângulo aqui, ele também vale quanto?
ele também vale 75, correto? Sendo assim, nós temos que o triângulo OPB, ele é um triângulo o quê? Ele é um triângulo isósceles, ou seja, OP ele é igual a OB. Só que OB quem é? É X mais OA, que por sua vez é igual a quem? AP, que a gente acabou de achar. Então, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que X mais 3 raiz de 3 mais 3 sobre 3 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 3 mais a raiz de 3, correto? Então, nós temos o quê? 3 mais a raiz de 3, a gente pode reescrever como 9 mais 3 raiz de 3 sobre 3. Né? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para igualar esses dois denominadores. Então, nós temos que 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 3 vai cancelar. Certo? E 9 menos 3 dá quanto? 9 menos 3 dá 6. Ou seja, nós temos então que o x ele é igual a 6 sobre 3, que é igual a 2 quilômetros. Sendo que o problema pediu a medida de AB em quê? Em hectômetro. Então, a medida de AB ficou 20 hectómetros. Então, dessa maneira, a gente matou nossa questão. Bom, então sendo assim, pessoal, a gente encerra a nossa aula de hoje.